O Apocalipse de Berlim. 23 dias de horror no coração do Reich, em 16 de abril de 1945. Às 3 da manhã, o céu, a leste de Berlim, se abriu em fogo. Mais de 2.400 canhões soviéticos dispararam ao mesmo tempo, ao longo de uma frente de quase 35 quilômetros. O estrondo foi tão violento que moradores da capital alemã disseram ter ouvido o som antes mesmo do amanhecer. Era o início de algo que ninguém em Berlim conseguiria esquecer. Nos 23 dias seguintes, uma das maiores cidades da Europa se transformaria em um campo de batalha gigantesco. Ruas virariam trincheiras, prédios se tornariam fortalezas improvisadas, e centenas de milhares de pessoas, soldados e civis, desapareceriam sob os escombros de uma cidade em chamas. Mas o apocalipse de Berlim não começou naquele dia. Ele havia começado meses antes, no inverno brutal da Europa Oriental, enquanto a neve cobria as planícies da Polônia. O Exército Vermelho preparava a maior ofensiva militar já reunida na história da União Soviética. Mais de 2 milhões de soldados, cerca de 6.000 tanques e dezenas de milhares de peças de artilharia estavam sendo posicionados para um único objetivo: chegar a Berlim do lado alemão. A situação era desesperadora. Após anos de guerra devastadora, o exército alemão estava exausto. Divisões inteiras existiam apenas no papel. Muitos batalhões haviam sido reduzidos a poucas dezenas de homens. E mesmo assim, Hitler havia prometido algo impossível. Berlim seria defendida até o último homem. Quando a ofensiva soviética começou, em janeiro de 1945, o impacto foi devastador. As linhas alemãs no leste simplesmente desmoronaram. Colunas de tanques soviéticos avançavam centenas de quilômetros em questão de dias. Cidades caíam uma após outra. Estradas ficavam congestionadas por soldados alemães em retirada e civis, desesperados, tentando fugir para o oeste. Em poucas semanas, os soviéticos estavam a apenas 80 quilômetros de Berlim. A guerra estava chegando ao coração do Reich. Durante semanas, os alemães tentaram preparar uma última linha de defesa nas colinas de Silo, um planalto que dominava a rota direta para a capital. Ali, o que restava do exército alemão esperava retardar o inevitável. Mas quando a artilharia soviética abriu fogo, naquela madrugada de abril, ficou claro que aquilo não seria uma batalha comum. Seria um massacre. As colinas de Silo resistiram por 4 dias. 4 dias de bombardeios constantes, ataques de infantaria e ondas sucessivas de tanques. Quando a linha finalmente colapsou, nada mais separava o Exército Vermelho de Berlim. Em 21 de abril de 1945, os primeiros projéteis de artilharia soviética caíram dentro da cidade. 4 dias depois, as forças soviéticas vindas do norte e do sul se encontraram. Berlim estava cercada, sem rotas de fuga, sem reforços, sem esperança. Dentro da cidade, o cenário era de caos absoluto. Anos de bombardeios aliados já haviam destruído bairros inteiros. Ruas estavam bloqueadas por montanhas de entulho. Prédios queimados se erguiam como esqueletos de concreto contra o céu cinzento. Mesmo assim, Hitler ordenou que a cidade fosse defendida. E quem deveria defendê-la? O que restava do exército alemão. Unidades da Waffen-SS, ainda disciplinadas e fanáticas. Milicianos do Volkssturm, homens entre 16 e 60 anos, com poucas semanas de treinamento. E até mesmo adolescentes da Hitlerjugend, armados com lançadores antitanque e enviados para enfrentar tanques soviéticos nas ruas. Quando os primeiros tanques soviéticos entraram em Berlim, descobriram rapidamente que a guerra urbana era diferente de tudo que haviam enfrentado antes. Nas planícies, um tanque era quase invencível. Nas ruas estreitas de uma cidade destruída, ele se tornava um alvo. Soldados alemães escondidos entre os escombros esperavam o momento certo para disparar seus Panzerfaust a poucos metros de distância. Cada prédio virava uma fortaleza. Cada andar,
Uma nova batalha. O avanço soviético passou a ser medido em metros, às vezes em quarteirões, às vezes em apenas um único prédio. Quanto isso, centenas de milhares de civis se escondiam em porões úmidos e escuros. Famílias inteiras viviam de ração mínima, ouvindo o som constante de explosões acima de suas cabeças. O chão tremia dia e noite, e a batalha continuava se aproximando. No centro da cidade, a situação era surreal. A poucos metros abaixo da superfície, no Adolf Hitler continuava realizando reuniões militares. Mapas eram analisados. Divisões que já não existiam eram movidas como se ainda estivessem lutando. Contra-ataques eram ordenados para exércitos que já haviam sido destruídos. Era uma guerra imaginária acontecendo debaixo de uma cidade real que estava sendo destruída. No final de abril, o cerco havia se fechado completamente. Os soviéticos avançavam em direção ao coração de Berlim. Seu objetivo final era claro: o Riksdag, o edifício do parlamento alemão. Capturar aquele prédio significaria mais do que uma vitória militar. Seria o símbolo do fim do Terceiro Reich. A batalha pelo Reichstag foi brutal. Soldados soviéticos atravessaram pontes sob fogo intenso, lutaram dentro de prédios devastados e avançaram andar por andar contra defensores desesperados. Granadas explodiam em corredores, metralhadoras disparavam de janelas destruídas. Explosivos abriam buracos nas paredes para evitar emboscadas. Era uma guerra claustrofóbica, travada em escadas, salas e corredores. Enquanto isso, no bunker subterrâneo, Hitler sabia que tudo havia terminado. Na madrugada de 29 de abril, ele se casou com Eva Braun. Poucas horas depois, ditou seu testamento político. Na tarde de 30 de abril de 1945, Adolf Hitler colocou uma pistola contra a própria cabeça e apertou o gatilho. Mas a batalha em Berlim continuou. Nas ruas destruídas da cidade, ninguém sabia ou se importava menos com que havia acontecido no bunker. Soldados continuavam lutando. Civis continuavam tentando sobreviver. Tanques continuavam avançando. Na noite de 30 de abril, soldados soviéticos finalmente ergueram a bandeira vermelha sobre o Reichstag. A imagem se tornaria uma das mais famosas da história. Mas mesmo assim, a batalha ainda não havia terminado. Somente M2 de maio de 1945, após 23 dias de combate incessante, o comandante alemão da cidade finalmente ordenou a rendição. Quando o silêncio finalmente chegou a Berlim, ele parecia estranho, irreal. As ruas estavam cobertas de escombros. Corpos ainda jaziam entre os destroços. E em meio à cidade destruída, soldados soviéticos e civis alemães observavam uns aos outros em silêncio, tentando entender o que havia restado depois da tempestade. Berlim havia caído. O Terceiro Reich havia terminado. E aqueles 23 dias de horror no coração do Reich haviam encerrado, de forma brutal, uma das guerras mais devastadoras da história da humanidade. Se você quer continuar explorando os episódios mais sombrios da história humana, inscreva-se no Núcleo Hostil. E se este vídeo foi interessante para você, deixe seu like. Isso ajuda muito o canal.